Filipenses 3, versículos 13 e 14. Vamos ler melhor até o verso 16. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, Deus vos esclarecerá. Isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus irmãos, este texto faz parte de um bloco em que o apóstolo Paulo medita, reflete um pouco sobre a sua vida. Ele estava combatendo o que ele chama de cães, de maus obreiros, de falsa circuncisão, no verso 2. Acautelai-vos dos cães. Este é um nome pelo qual os judeus, por exemplo, chamavam os gentios, e a ideia é daquele que retorna ao seu vômito, que por natureza é um insensato, quanto mais. Ele os chama de maus obreiros, ele está falando de hereges que tentavam impor aos gentios as regras cerimoniais e dietárias judaicas como um meio de salvação, dizendo que não bastava batizar-se em nome de Cristo, ou ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas era preciso também circuncidar-se e guardar toda a lei de Moisés. Por isso que ele chama de falsa circuncisão, que na verdade no original é a palavra mutilação. Ele diz: o que eles estão fazendo não é uma circuncisão verdadeira, mas é uma mutilação. E ele diz: nós é que somos a circuncisão, e ele inclui os gentios, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E a partir daí ele passa a refletir sobre a sua própria vida. Ele disse: se alguém pode confiar na carne, eu muito mais, porque eu tenho uma origem da qual eu poderia me orgulhar. Eu sou da tribo de Israel, eu sou judeu, hebreu de hebreus, eu sou circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Eu era tão zeloso do judaísmo, da minha religião, que eu persegui a igreja, e a justiça que há na lei, quanto a ela, eu era irrepreensível. Mas o dia em que eu encontrei Jesus, tudo isso para mim, que era lucro, se tornou perda, se tornou lixo. A minha própria identidade se tornou lixo quando eu considerei a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então ele está falando do que ele era antes de conhecer a Cristo, e a partir de Cristo, que aquilo que ele valorizava passou a representar para ele. Ele muda a mentalidade e ele muda o foco. E ele de tal maneira muda o foco que aquilo que ele enxergava como lucro, sua herança identitária, sua religião, o seu moralismo, tudo isso agora é visto de um outro ponto de vista, não mais como lucro, mas como perda, não mais como um tesouro precioso, mas como lixo, porque o grande tesouro que ele encontrou é Cristo. E ele diz que ele perdeu todas as coisas para ganhar a Cristo e ser achado nele. E é nesse contexto que ele está dizendo: agora eu olho para frente. Ele diz: eu não julgo haver alcançado a perfeição, eu não alcancei a perfeição. Ele não está falando de salvação, ele se considerava salvo, mas eu não alcancei a perfeição nesse conformar-me com Cristo. Mas uma coisa eu tenho feito: eu tenho me esquecido das coisas que ficam para trás, daquilo que eu valorizava, da mentalidade que eu tinha, da escala de valores que eu tinha. Eu esqueci de tudo isso e eu avanço para as que estão diante de mim, e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está descrevendo aqui a figura do corredor, do atleta que está correndo rumo a um prêmio, e ele chama o prêmio da soberana vocação. E ele diz: todos os que somos perfeitos, não no sentido de impecáveis, mas no sentido de maduros, que entendemos com maturidade quem é Cristo, o que é o Evangelho, o que é ser crente, devemos ter o mesmo sentimento. E ele diz: mas pode ser que alguns de vocês pensem de outro modo, mas eu tenho esperança que Deus vos esclarecerá. Mas
andem de acordo com o que vocês já alcançaram. Então, o que Paulo está falando aqui é de uma mudança de foco que aconteceu a partir do momento em que ele encontrou a Cristo, ou melhor, em que ele foi encontrado por Cristo. Então, neste sentido, embora ele esteja falando aqui da sua conversão, mas ele fala que doravante tem muito mais para caminhar, e ele agora tem um novo foco, e ele vai caminhar nesse novo foco. E é sobre foco que eu quero falar, não exatamente do foco, eu acredito que todos, ou a maioria aqui, pelo menos professa a fé cristã, mas mesmo depois de convertido, nós não mudamos o foco automaticamente. Nós temos dentro de nós uma nova natureza, mas ela precisa ser alimentada, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser treinada e ela precisa crescer. E à medida que vamos crescendo, nós vamos ajustando o foco. Então, nós falamos hoje pela manhã sobre uma mudança, né, de mentalidade dentro dessa ideia de uma comunidade de discípulos. Nós falamos sobre uma nova mentalidade. Quando você tem uma nova mentalidade, você tem que mudar o seu foco. Você tem que colocar o seu olhar agora nas coisas que têm valor de fato, nas coisas primárias. Então é nesse sentido que eu quero que você entenda a lógica do que temos visto. Nós vimos uma base bíblica, falamos sobre a missão precípua, a missão prioritária da igreja, essencial da igreja, que é o fazer discípulos, proclamando o evangelho, instruindo, aconselhando uns aos outros. Nós hoje falamos sobre uma mudança de mentalidade e usamos a figura da treliça e da videira a partir daquele livro, que nós vamos continuar hoje. E agora, tendo falado de mudança de mentalidade, eu quero então falar sobre mudar o foco, que é você ter um outro olhar agora para a igreja. E, novamente, eu quero aqui, na verdade, trazer de novo, né? Eu quero trazer o que o livro traz. Mas antes disso, eu queria relembrar algumas verdades que aprendemos até aqui, hoje e desde o início. Nós aprendemos, né, que Cristo habita em nós por meio do seu Espírito e ele precisa ser anunciado a todas as pessoas. Nós vimos que este trabalho é o trabalho de videira. Anunciar publicamente, aconselhar abundantemente, ensinar exaustivamente. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades de fazer isso. Pregar o Evangelho aos que não o conhecem a Cristo, encorajar, aconselhar a todos a quem Deus nos enviar. No contexto da igreja, nós devemos lembrar disso. Nós vimos que o trabalho de fazer discípulos não termina, portanto, na conversão e é uma tarefa de todo o crente. Isso tudo a gente viu, hoje inclusive reviu isso daí. E por fim, que esse trabalho é realizado especialmente nas tarefas ou nas atividades, nas situações informais do nosso dia a dia. Tanto no nosso dia a dia como igreja, como no nosso dia a dia mesmo em casa, porque discipulado também é feito em família, também é pelos pais, aos filhos, é feito no contexto da própria comunidade de um modo geral e pode ser feito até no contexto do seu emprego, do seu trabalho. Nós falamos então, a partir daí, sobre esse livro, A Treliça e a Videira, e de novo, revisando o que nós já colocamos hoje, as igrejas, nós vimos, são uma mistura de treliça e videira, né? Essa é a primeira verdade que nós aprendemos hoje. E a treliça envolve a estrutura e a infraestrutura da igreja para que você possa obter, para que você possa nutrir e manter a membresia, enquanto que a videira é a própria membresia, são as pessoas capacitadas e nutridas em Cristo Jesus, certo? Muito bem, nós vimos que todas as igrejas, elas precisam de um tipo de treliça e à medida que o ministério cresce, a treliça vai precisar também de atenção, obviamente, a estrutura vai precisar de atenção, você tem que organizar novos ministérios, novas comissões, você tem que levantar finanças e alocar finanças para novos locais, e nesse sentido é importante ter bons obreiros de treliças, são inestimáveis. Aqui nós não poderíamos fazer o retiro a contento se não tivéssemos uma comissão, um pessoal para trabalhar na cozinha, um pessoal para limpar, né?
se não tivesse todas essas coisas, então é importante a treliça para sustentar a videira. No entanto, o ponto mais importante de fato é o trabalho de videira, né? Pregar o evangelho, este é o ponto. Pregar o evangelho de Jesus no poder do Espírito, ver pessoas convertidas, mudadas, crescendo para a maturidade nesse evangelho. Esta é a obra de plantar, de regar, de fertilizar e de cuidar da videira. E essa é a obra principal. Essa é a obra prioritária. É importante que nós tenhamos isto em mente. Esse é o trabalho de videira e esse trabalho ele é fundamental. Pois bem, nós vimos ainda que quando o trabalho de treliça predomina sobre o trabalho de videira, as estruturas da igreja consomem demais o tempo dos membros mais ativos, mais envolvidos. E aí a obra de videira acaba recaindo sobre poucos. No caso, os pastores, os presbíteros, os evangelistas. A igreja confia esse fazer discípulo apenas àqueles que têm o ministério, especialmente o ministério ordenado. E isto, como ele diz, produz uma videira cansada. Aqueles que trabalham na treliça acabam se cansando e os que trabalham na videira, que fazem um trabalho de videira também. Nós ainda perguntamos e tentamos responder a pergunta por que a obra de treliça frequentemente predomina sobre a obra de videira, né? E nós colocamos duas razões. Na verdade, os autores colocam duas razões. A primeira, que a obra de treliça ela é mais fácil. Ela ameaça menos a nossa integridade, né? Ela tem menos risco de aparente decepção com as pessoas e frustração, aparentemente, pelo menos. E ela também parece mais impressionante do que a obra de videira, porque você pode mensurar. E a obra de videira, às vezes, você demora tempo para perceber que o que você plantou germinou. Algumas vezes você nunca vai saber, só lá no céu, né? Então é importante nós termos isso em mente. E ele mostra, e os autores mostram, que essa concentração na obra de treliça, ela vem de uma visão institucional. A gente pensa institucionalmente. A gente pensa em trabalhar pelo reino de Deus sempre em termos institucionais, né? Em termos de sociedades internas, em termos de departamento. Então, essa visão institucional é que nos leva a pensar e confundir a treliça com a videira. A treliça é importante, mas ela não é a videira, ela é secundária. E se você não entende isso, você começa a se encantar com a treliça, enfeitar a treliça, pintar a treliça, e a videira vai murchando. Esse é o perigo, como nós vimos, certo? Pois bem, nós vimos então que a obra de videira é uma obra mais simples, em que consiste fazer e nutrir verdadeiros discípulos de Cristo. É simples, é isso. É o que precisamos fazer. E a treliça, a organização, a instituição, ela vai seguir esse propósito. Ela vai se adequar a esse propósito. A nossa obra essencial tem foco no crescimento da videira e não da treliça. Estes foram pontos que nós trouxemos aqui. Eu quero ainda relembrar o que nós aprendemos na nossa primeira mensagem. Nós vimos que a fonte da nossa missão é a autoridade de Cristo sobre o universo, que o foco e a abrangência da nossa missão é fazer discípulo de todas as nações e que o modo da nossa missão é nós fazemos discípulos à medida que caminhamos e nos espalhamos pelo mundo testemunhando de Cristo, inserindo os convertidos na comunidade do pacto por meio do batismo e ensinando a eles os mandamentos de Cristo. E a garantia da nossa missão é a presença pessoal de Cristo. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós estamos vendo vimos Mateus 28, de 18 a 20. Aqui apenas para a gente trazer tudo isso, ter pelo menos um pouco disso na nossa mente. Então, os autores do livro A Treliça e a Videira, eles trazem esta declaração, esse comentário, que é muito importante para nós compreendermos a obra de videira. Eles dizem: os cristãos, todos, tanto coletiva quanto individualmente, devem tornar Deus conhecido às nações por declararem as misericórdias de Deus no Evangelho e viverem vida santa. Até em meio à perseguição, os crentes devem se render ao senhorio de Cristo e apresentar uma defesa da esperança que temos no Evangelho.
Essa, queridos, é essencialmente a nossa missão. Isto é obra de videira. E se nós queremos participar corretamente da obra que Deus está realizando no mundo, nós precisamos mudar a mentalidade e, consequentemente, o foco. E é aqui que a gente entra, então, propriamente no nosso estudo, mudando o foco. Os autores sugerem 11 pontos, e nós vamos caminhar um tanto quanto rapidamente em cada um deles, em que nós precisamos mudar o foco do nosso trabalho, do nosso esforço e das nossas energias. Alguns desses pontos nós readequamos para uma visão que nós achamos que é mais correta do ponto de vista bíblico. Pouca coisa nós mudamos, mas a gente tem... o livro não é Bíblia, né? É um bom livro, mas não é Bíblia. A gente tem que fazer uma avaliação crítica. Então a gente muda algumas palavras, mas em geral, 95% do que ele coloca aí é o que a gente, ou 90% é o que a gente vai colocar aqui. Nós precisamos mudar o foco, primeiro, do realizar programas para o edificar pessoas. Nós pensamos sempre em edificar a igreja em programa. Olha, a gente precisa fazer a igreja crescer, né? Já é complicado, né? Eu fazer a igreja crescer. Mas tem gente que trabalha com isso. A gente precisa fazer a igreja crescer. A gente tem que se preocupar com o crescimento de igreja. Ok. Mas aí como se pensa? Vamos realizar então uma série de conferências, vamos realizar um programa de distribuição de folhetos, vamos fazer, e a gente começa a criar programas. E sem perceber, os programas são importantes, mas sem perceber, nós vamos nos focando mais no programa do que nas pessoas. Veja, um comentário que os autores fazem é o seguinte: quando fixamos o pensamento nas pessoas da igreja, isso muda o foco para as colocarmos em primeiro lugar e edificarmos os ministérios ao redor delas. Então, quando você pensa no programa, você monta tudo bonitinho. Vamos supor que a igreja resolva fazer um evangelismo de impacto em algum lugar e ela organiza, vamos dizer, um trabalho, sei lá, de teatro ou um trabalho de folhetagem, e ela começa então a fazer isso e ela se foca nos programas. Olha, eu convidei tantas pessoas, distribuí 5.000 folhetos, e muitas vezes a gente não se preocupa com as pessoas que ouviram, e de repente tomaram o telefone. Às vezes a pessoa vai para a igreja, mas a gente depois do culto não fala com ela. Tem várias coisas que a gente pode pensar, e a gente às vezes nem se preocupa muitas vezes em treinar as pessoas. Pois bem, nós precisamos entender que nós precisamos colocar em primeiro lugar. Entenda, eu estou falando entre programa e pessoa, não é entre Deus e as pessoas, tá? Para você não pensar, não, mas não é primeiro a glória de Deus? Sim, é a glória de Deus. Mas nós temos um alvo de alcançar pessoas, certo? Então você tem o programa e você tem a pessoa. Então se a gente se encanta, por exemplo, a gente está fazendo esse retiro aqui, né? Tá tudo muito bonito, as brincadeiras, e a gente tem todo um programa. Só que a gente às vezes se foca tanto na brincadeira que a gente esquece das pessoas. E eu não estou falando de novo do nosso grupo de afinidade, que a gente já fica com ele por causa de uma questão de química, não é nenhuma virtude nossa. A gente faz a mesma coisa que o mundo faz quando a gente faz isso. Porque o mundo também ele se reúne conforme suas afinidades. Mas se nós aproveitamos esse momento para conversar com pessoas, para orar com pessoas, para conhecer gente nova, para entrosar gente nova, se a gente aproveita aquele trabalho da cozinha para conversar sobre as coisas espirituais e instruir uns aos outros, aí é outra coisa. Mas o retiro foi uma bênção, mas quantas pessoas de alguma maneira eu influenciei ou de que maneira eu fui edificado, né? E a gente vai lembrar das brincadeiras, de tudo que era muito bonito, muito gostoso, mas o que fica para nós depois? Então, o programa não é a primeira coisa. A prioridade é edificar pessoas, certo? Segundo, nós precisamos mudar o foco do realizar eventos. Desculpe, eu coloquei depois, mas você tira a foto aí. Segundo, do realizar eventos, que esse é o ponto mais importante, é o que está, né? Para o treinar pessoas. Tá? Veja, tipicamente, dizem os autores, as igrejas elas adotam uma abordagem, por exemplo, de
evangelização baseada em eventos. Eu citei um exemplo aqui, né? E muitas vezes não se focaliza nas pessoas, primeiro, nas próprias pessoas que vão evangelizar, para treiná-las adequadamente, para ver em que estágio de maturidade elas estão, para fazer um acompanhamento. E às vezes, e muito menos nas pessoas que serão alcançadas. Então, no entanto, a estratégia de treinar pessoas, focalizada em pessoas, ela se concentra no treinamento. E, por causa disso, ela tem a vantagem de aumentar o número e a eficácia de comunicadores do Evangelho. A gente pode fazer um programa e ir para uma praça e aí a gente chama o pastor para pregar, né? Ele é o ministro da palavra, ele vai lá e vai pregar. Então, a gente cuida de fazer o evangelismo ou fazer o convite das pessoas, e aí o pastor prega e a gente fica ali orando, né? Mas que tal se a gente saísse para que cada um evangelizasse, se a gente fosse treinado para que cada um pudesse comunicar essa mensagem? E que não necessariamente o pastor fosse, dependendo do ambiente. Isso vai aumentar o número de pessoas comunicando o evangelho. E é claro que isso, quando você se foca em realizar, em treinar pessoas, a videira pode se tornar caótica e até inconveniente. Porque quando o evangelho ele é pregado, quando o evangelho for pregado, Cristo ajuntará seu povo em todos os tipos de comunhão que possam ou não se encaixar em nossas redes de estrutura. Isso é um ponto interessante, porque quando você organiza um projeto de igreja, você tenta encaixar tudo naquele projeto, certo? Mas quando você pensa nas pessoas, o projeto vai se adequando. Você tem um alvo, não é que você não tem um projeto mínimo, mas o projeto vai se adequando nas pessoas. É importante que nós entendamos isto. A gente vai entender melhor mais um pouquinho para frente, tá? Algumas pessoas, alguns tipos de comunhão que o crescimento de igreja gera, eles desafiam muitas vezes nossa estrutura e a gente tem que mudar a estrutura para receber essas novas pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos, foi pequeno, né? Mas se fosse maior, como nós nos comportaríamos com relação à chegada dos venezuelanos na nossa igreja? Como nós lidamos com isso? E eu preciso ser sincero aqui, nós não nos preparamos adequadamente e eu assumo a principal responsabilidade para entender a cultura deles. Quantos de nós nos sentamos para conversar com eles e ouvir a sua história? E nos adequar a eles. Será que eles se entrosaram de maneira significativa entre nós? Eles desenvolveram rede de relacionamento? Pense um pouquinho. Eu quero que você pense individualmente. Os irmãos que ainda tem na nossa igreja, venezuelanos, que por motivo de força maior não estão aqui, mas vieram no retiro passado. E eles não vinham, e eu me lembro que eu conversei com eles, e eles, não, mas a gente não tem condição. Eu falei, não, mas esse não é problema, a gente vai levantar recurso. Eu gostaria que vocês nos dessem a alegria de estar aqui. Eu me lembro que uma dessas irmãs chorou quando ouviu isso. Estava muito feliz, mas a minha pergunta é, quantos de nós aqui no retiro conversamos com eles? Quantos de nós os percebemos e sentamos com eles? E quantos de nós tentamos até talvez aprender espanhol? Bom, existem pessoas que fizeram trabalho. Tem pelo menos uma irmã que fez esse trabalho e que usou recursos próprios para fazer isso. Que os levava e trazia e ainda o faz. Que fez um especial de Natal para eles na sua casa. Não foi a igreja, a instituição que fez, foi a irmã que fez. Eu só fui lá só para estar com os irmãos. E ela ainda hoje faz esse trabalho. Os irmãos conhecem, sabem de que eu estou falando. Mas quantos de nós mais investiram nesses irmãos? Será que se tivéssemos investido, eles não estariam mais inseridos ainda na comunidade? Veja, nós precisamos entender este ponto. Quando novas pessoas chegam, diferentes, isso gera um pequeno caos.
E às vezes mexe no nosso conforto, que a gente está acostumado com uma certa estrutura, a gente estranha. Mas quando a gente faz o trabalho de videira, a gente tem que estar preparado para a gente estranha entrar na igreja. E a gente tem que se adequar. E não é se adequar a questões morais, não é se adequar ao pecado delas, não é isso? É se adequar à forma de viver delas, à sua identidade naquilo que não fere as Escrituras. Então, nós precisamos mudar o foco. Precisamos mudar o foco, em terceiro lugar, do usar pessoas para promover crescimento. Já falei sobre isso. Usar pessoas para promover o crescimento de pessoas. E aqui, igreja, eu queria falar um pouquinho, e isso aqui é mais para aqueles que talvez não estejam tão na ativa quanto deveriam. Os autores falam algo muito interessante sobre o que ele chama de voluntários da igreja, a força voluntária da igreja. Meus irmãos, pela graça de Deus, nós temos uma força voluntária da igreja, que é força vital. É gente que gasta as noites, fins de semana, muitas vezes em reuniões, trabalhos com crianças, com grupos de jovens, estudos bíblicos, comissões, cuidado do patrimônio da igreja e assim por diante. Nós temos voluntários que fazem isso. Nós temos uma tesouraria. Temos uma tesoureira, muito eficiente por sinal. Já é a segunda vez que eu vou no escritório de contabilidade, eles falaram, pastor, a gente quase não tem trabalho. Porque ela entrega tudo para a gente tão bonitinho, tão bem organizado. É um trabalho voluntário. É um trabalho de treliça, que é importante. Certo? Nós temos gente que sempre está na cozinha. A gente faz a escala, mas tem gente que sempre está ali na cozinha. Nós temos a junta diaconal. Eles são força vital. A gente tem um grupo de professores e auxiliares das crianças, gente que cuida do departamento infantil, cuida das suas crianças em alguns momentos. Essas pessoas, elas trabalham muitas vezes dobrado. E às vezes gastam noite, gente que enfeita a igreja, que vai decorar numa determinada programação. Só que preste atenção, isso é obra de treliça. E há um perigo em relação a esses voluntários. O perigo é nós usarmos eles, o perigo de ter esses voluntários dispostos, esse pessoal que, quando você pensa em alguma coisa, você pensa sempre neles. Todo tipo de programa que a gente vai fazer, que tem que ter um pessoal que trabalha dobrado, a gente pensa neles. O perigo é nós os usarmos, nós muitas vezes os exploramos e às vezes esquecemos de treiná-los ou de encorajá-los, de substituí-los, de ajudá-los. Então eles se esgotam. E o seu ministério, em alguns casos, é encurtado. E como igreja descobrimos que falhamos em desenvolver sua vida cristã e o seu possível ministério. Então esses voluntários que trabalham em obra de treliça, às vezes são os mesmos que trabalham na videira, ensinando, discipulando, enquanto tem um grupo de consumidores que vão para a igreja, acham tudo muito bonito, são edificados, mas às vezes não põem a mão na massa. E esses voluntários vão sendo treinados para fazer o trabalho de treliça, mas são pouco treinados para fazer o trabalho de videira. E esse é o ponto que os autores estão tratando aqui. Então, este ponto nós precisamos ter em mente. O esgotamento. Gente que faz trabalho fica cansado, mas não chega, ele ocupa tanto tempo no trabalho de treliça, que não dá tempo de ser videira, de fazer o trabalho de videira. Agora eu quero falar aqui para os voluntários. Às vezes você faz isso porque você se vicia, porque é mais fácil você fazer o trabalho de treliça. Às vezes você prefere ficar varrendo, cozinhando, carregando coisa, do que você sentar com uma pessoa, orar, ensinar o evangelho, pregar o evangelho, discipular pessoas. Eu falei, o trabalho de treliça, ele é mais atraente.
Então, tem gente que é pau para toda obra, mas não discipula ninguém. Certo? E, às vezes, a própria igreja é culpada, o pastor é culpado, porque ele não treina essas pessoas. É meu desejo mudar isso, começando comigo. Na verdade, vocês não têm percebido, talvez já tem um tempo, que a gente está fazendo isso. Eu já estou dando tarefa para alguns irmãos, para cuidarem de irmãos que estão precisando. Alguns de vocês já receberam tarefas. Não sei como estão fazendo, como estão executando, mas vocês já receberam tarefas. Certo? Nós temos muito ainda para caminhar nesse ponto. Quarto, nós devemos mudar o foco do preencher lacunas para o treinar novos obreiros. Eu quero que você entenda o seguinte: uma das pressões imediatas sobre os pastores, e aqui eu vou colocar os presbíteros, o conselho, é preencher lacunas deixadas por líderes que renunciam aos programas. O que a gente vai colocar que a gente vai colocar agora à frente do departamento infantil, se a irmã, por exemplo, não quiser? Quem que a gente... E aí a gente tem uma estrutura e a gente tem que colocar alguém. Ah, rapaz, vamos colocar fulano, porque ela que está mais envolvida na igreja e tal, e tem mais compromisso, mas às vezes a gente não dá tempo de treinar e a gente não pensa em treinar. A gente não pensa em treinar pessoas para estar conosco. Então, mas se nos focalizamos apenas em preencher lacunas, nós nunca vamos sair do modo de manutenção. Nós vamos apenas manter sem propósito ministérios existentes, em vez de nos expandirmos em novos ministérios. Então, às vezes, a gente pode criar um programa, pode criar uma estrutura, e aí não tem mais ninguém, porque aquela estrutura começa a ficar desgastada e aquelas pessoas que trabalhavam, elas começam a não trabalhar mais. E o que a gente vai fazer? A gente desfaz a estrutura e procura ver os membros que tem, em que tipos de ministério eles vão trabalhar. Eu vou dar um exemplo aqui que o autor coloca no livro. Eu não sei se eu vou me lembrar perfeitamente, mas a ideia, se eu não estou enganado, ele fala de uma moça que era atleta numa igreja. Na verdade, ela era atleta e se converteu a Cristo e passou a ser da igreja. Ela se tornou uma crente muito dedicada, zelosa, estava sempre presente, mostrando crescimento, maturidade, etc. Aí a liderança da igreja, vocês viram como a fulana, vou dar um nome aqui, a Maria, como que a Maria, ela está envolvida, né? Ela é uma atleta profissional, mas ela está tão envolvida com o povo de Deus. Nós precisamos inserir essa moça, né, na igreja para que ela tenha ativa. Você pensa em quê logo? Chega uma irmã... dependendo, se é até 35 anos, vamos colocá-la na mocidade. Na próxima eleição, a gente coloca ela na diretoria. E veja, eu não estou dizendo que você não deve se voluntariar, porque senão vai ter muita gente fazendo trabalho de treliça, e é bom você se voluntariar. Só que, ao colocar essa moça na diretoria, você pode estar matando essa moça, quando você poderia, por exemplo, treiná-la para discipular outros atletas. Entendeu? Quem sabe começar um ministério com atletas. Essa moça é atleta, ela convive com atletas, ela tem amizades, ela inclusive vai sofrer pressões. Por que nós não a discipulamos e a treinamos para que ela evangelize atletas e os traga para a igreja? E quem sabe, tendo atletas, ela começa um ministério na igreja. Aí hoje eu ouvi a pergunta de uma irmã muito boa. Ela disse, mas pastor, a gente não corre o risco de acabar criando uma igreja para grupos de afinidade? Não, se aquele é apenas mais um grupo. Sim, se agora eu vou ser uma igreja para atleta, e aí a igreja agora vai se enfeitar, né, sei lá, de verde e amarelo, de escudo de time, e vai fazer do púlpito, sei lá, colocar como se fosse uma rede, ou sei lá o quê. Não estou falando disso. Eu estou falando que aquela moça vai ser um instrumento de Deus para alcançar os atletas, não só os atletas, mas principalmente. E então eu a treino para discipular. E pode ser que ela não tenha um cargo na igreja, mas que ela inicie um outro ministério. Aí a treliça tem que se adequar a isso, entendeu? Ela vai se adequar a isso. Mas o que a gente faz? A gente traz para a estrutura. Se você entender que é fazer discípulos,
Então você vai criar novas estruturas em função dos dons que Deus dá e as pessoas que Deus vai usar e alcançar. Então, esse é o ponto. Então, os autores dizem que nós deveríamos começar com as pessoas, não com os programas. Precisamos considerar cada pessoa como um dom de Cristo à sua igreja e equipá-las para o ministério. Esse é um ponto que eles colocam aqui. Então, portanto, veja, em vez de a gente pensar assim, nós podemos preencher esta lacuna com o nosso pessoal? Quem que vai substituir agora? A gente não tem ninguém para substituir. A melhor pergunta seria, que ministério esse membro poderia exercer? Talvez ele não se encaixe nos ministérios que nós temos. Talvez. Mas ele pode se encaixar em outro ministério. E, de repente, um novo ministério pode ser criado. Entendeu? Se começarmos vendo as coisas nesses termos, dizem os autores do livro, se abrirão novas áreas de ministério, centrados em dons e oportunidades específicas de nossos membros. Em vez de preencher vaga numa comissão ou numa sociedade, um dos nossos membros poderia começar um ministério, por exemplo, direcionado à sua comunidade étnica. Treinar um desses irmãos venezuelanos, por exemplo, e, queridos, eu estou falando aqui, eu estou batendo em mim, tá? Treinar um desses irmãos venezuelanos para alcançar outros venezuelanos. Que tal? Hein? Falar de Cristo para eles e oferecer suporte. E não é que só venezuelanos iam ter esse ministério, outros irmãos iam se encaixar, pastor, eu gostaria de participar disso. Ou talvez um irmão possa começar um grupo de estudo bíblico na sua vizinhança, com seus colegas. Isto é ministério. E veja, ele frequenta a mocidade, ele frequenta a UPA, ela frequenta a SAF, ele frequenta o PH. É importante, sim, frequentar, mas ele traz pessoas para essas reuniões. E o ministério específico dele não é necessariamente na diretoria, mas ele faz alguma coisa. Mas sabe qual é o problema? Antes que você pense, ó, tá vendo? Por isso que eu digo, eu não sirvo para isso. Só que você não faz nada. Então não tem desculpa. Se você, não, eu não sirvo para isso. Mas você serve para quem então? Está discipulando quem? Está orando com quem? Está pregando para quem? Então não funciona, para que ninguém use a desculpa, não funciona. Ó, o pastor falou lá que eu não preciso ser da diretoria da UMP. Então deixa os velhinhos ir lá. Mas não faz nada mais. Então não funciona. Aí é só desculpa. Se você não começa, você vai lá. E outra coisa, você pode usar a estrutura também para fazer ministério. E, além de tudo isso, nós nos focalizarmos em pessoas vai nos ajudar a descobrir e treinar possíveis candidatos, inclusive ao Ministério Integral da Palavra. Ministério da Palavra, pastores, podem sair dali, desse treinamento. Irmãos, eu me lembro que quando eu comecei o ministério, eu era seminarista ainda, nas férias, o pastor Jonas, ele me chamava às vezes era para varrer a igreja, né? O quintal da igreja era cheio de folha, ele me botava para varrer a igreja, mas às vezes ele diz, olha, vamos sair para a gente fazer visita. E a gente saía para fazer visita e ele evangelizava, eu ficava olhando e às vezes eu ficava evangelizando. Eu nunca esqueço uma vez que a gente foi à fronteira da Venezuela e fomos com uma turma e no meio dessa turma tinha gente que não era crente. Tinha um rapaz, pelo menos, que não era crente. E a gente conversando, ele começou a evangelizar o rapaz. E começou a falar de Cristo para o rapaz. Mas teve um momento que a mulher estava fazendo compra lá e o chamou e ele saiu e me deixou. E eu fiquei conversando com o rapaz, mas não continuei a mensagem do evangelho. E o rapaz, por alguma razão, saiu também para fazer alguma compra, porque o pessoal estava espalhado. E eu achei engraçado, eu nunca esqueço quando ele chegou. Rapaz, cadê o rapaz? Falei, não, o fulano. Era conhecido nosso. Ele saiu aí, foi fazer compra. Rapaz, você deixou o pecador fugir, rapaz? Aquele jeito bem jonino, né? Rapaz, você deixou o pecador fugir?
Achei engraçado, né? Então, veja, nós temos que nos focalizar em pessoas. E, queridos, eu quero fazer isso, mas você precisa ser voluntário. E à medida que a gente vai investindo, a gente vai percebendo o potencial, a gente vai investindo. E treinando pessoas. Vocês já perceberam, alguns de vocês, às vezes, estão conversando com outros irmãos que estão vivenciando algum tipo de problema ou conflito, e às vezes me procuram, pastor, eu não sei o que falar, eu queria falar com fulano, porque eu estou percebendo que está tendo esse problema. E a pessoa me conta o problema, e normalmente eu oriento a pessoa, e agora, vá lá, e a palavra de Deus diz isso, 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 depois você me dá o feedback. Alguns de vocês nem sabem que eu sei dos problemas, porque eu conversei com as pessoas para que elas aprendam a fazer isso. Este é o ponto. E isto é um treinamento, mas nós podemos melhorar. E devemos, na verdade, melhorar. 5. Do resolver problemas para o ajudar pessoas a progredirem. Isso aqui é muito importante, porque é o seguinte, na igreja sempre tem gente que enfrenta problema, que está em crise. E veja, eu não estou falando para que você não procure ajuda, tá? Porque tem gente também que já está se acabando de problema, crise no lar e não procura. Quando procura, o negócio já está bem difícil. E aí, por que não procura? Não, pastor, eu sei que o senhor é tão ocupado, já tem tanto problema na sua cabeça, eu não quis. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, isso é conversa fiada. Você não procurou porque você é orgulhoso. Não é porque você achava que eu estou ocupado, não. Entendeu? Porque eu estou sempre à disposição. O problema é que, se eu só trato de problemas, e aí eu estou falando mais comigo, de enfrentar problemas, se o ministério na igreja estiver baseado em reagir aos problemas, muitos não receberão nenhuma atenção porque são mais reservados e estão vivendo seus problemas. Enquanto tem aqueles que correm para o gabinete, na primeira crise tem aqueles que não correm, ou aqueles que estão bem, mas um dia podem estar mal e eles também precisam de atenção. Então, quando a gente só trabalha reativamente, e isso acontece, já aconteceu, acontece muito com o conselho, né? O conselho receber pessoas, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. O conselho recebe pessoas que às vezes precisam ser tratadas e até disciplinadas. Ele tem que fazer isso. Mas o conselho pode ir além. E o que é que o conselho começou a fazer para ir além? O que é? Vamos ver se os membros do conselho sabem. O que é que o conselho começou a fazer para ir além de resolução de problemas? Visitar os membros. A gente visita os membros, a ideia é essa. A gente começou agora, tá? Orem por isso, orem pelos seus presbíteros. Orem pelo conselho. A gente começou agora, a gente vai visitar, mas não é para falar só amenidades. Já tem. Nós estudamos sobre visitação, sobre o que deve ser abordado. E como se abordar, nós já estamos fazendo isso. Eles aprenderam isso. Então eles vão chegar lá e quando a gente tiver uma outra reunião do conselho, eu quero que nós tenhamos reunião do conselho para tratar de como foi, para fazer uma avaliação de cada um e a gente conversar entre a gente. Entendeu? Então você está indo além do resolver problemas, você está se antecipando ao problema. Só que isso pode ser feito entre nós. Então alguns de vocês estão bem. Quando você vai orar na igreja, você ora mais por quem? Normalmente você ora mais por alguém que está com problema, que está dando problema ou que está tendo problema. Uma coisa que Deus sempre me despertou já tem um tempo, desde Caracaraí. Me lembro que uma vez eu estava orando e intercedendo pelas pessoas que estavam em conflito, em luta contra o pecado, pessoas desobedientes e orando, Senhor, tem misericórdia do fulano e tal. Daqui a pouco eu já era triste, eu acho que eu já estava me lamuriando diante do Senhor. De repente me veio aquele pensamento, ei, você está esquecendo de orar por aqueles que estão sendo bênção na igreja para que Deus os fortaleça. Você está esquecendo de agradecer por aqueles que eu tenho preservado de pé. Quantos de nós agradecemos e falamos para aqueles que estão, pelo menos
para nossos olhos bem, que eles são bênção na nossa vida. Então, quando você só se foca em resolver problema, você corre só atrás de prejuízo. O alvo deve ser levar as pessoas em direção a um viver santo. A um viver santo e ao conhecimento de Deus. Quer esteja enfrentando problemas, quer não. Então, se a gente só resolver o problema, mas não leva a pessoa a crescer. Está com problema no casamento? Sim, deve tratar, deve procurar ajuda. Mas o alvo não é resolver o problema, esse não é o alvo principal. Resolver um problema é um passo importante, mas o alvo é que a pessoa cresça. A pergunta que se deve fazer é: como que você acha que... O que você acha que Deus quer de você nesse problema? Como você pode amadurecer através desse conflito? O que você pode aprender sobre Deus com essa queda que você teve? Entendeu? Ou seja, o foco é no crescimento, não é na resolução do problema. Ajudar as pessoas a progredirem. E este é um ponto que, quando nós temos isto em mente, nós vamos fazer aquilo que Paulo diz: advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Do resolver problemas. Veja, entendo o que eu estou dizendo. Nunca a gente vai deixar de trabalhar para resolver problemas. Nunca. A gente sempre vai fazer isso. Mas a gente não pode ficar só correndo atrás disso. A gente não pode esperar. Você já percebeu, quando a igreja está bem, não tem nenhuma crise, está todo mundo bênção, os cultos são abençoados, e a igreja está chegando gente, e o pessoal tem tido uma comunhão, está ótimo, isso aqui está ótimo, aí vem um problema, aí pá, ai meu Deus, e a gente... Por que a gente não aproveita quando está bem, para nos estimular ao crescimento e às boas obras, e criar talvez um programa voltado para o crescimento de pessoas em determinadas áreas de evangelismo? Nós precisamos ter estas coisas em mente, meus irmãos. Sexto, precisamos mudar o foco do prender-se a ministério ordenado para desenvolver liderança em equipe. Veja, o autor diz claramente que as denominações estão corretas em ordenar e estabelecer ministros para serem pastores fiéis do rebanho de Cristo. Toda igreja precisa ter pastor ou pastores. Entretanto, há diversas maneiras pelas quais a prática de ordenação pode, de alguma maneira, obstruir o treinamento ministerial das igrejas. Porque os únicos ministros não são apenas os ministros ordenados, né? E eu vou usar aqui agora uma expressão bem nossa, né? Que o livro não usa, mas eu quero usar. Veja, se os únicos verdadeiros ministros são as pessoas ordenadas pela denominação, as nossas igrejas não terão qualquer incentivo para encorajar outros que não são ordenados a testarem seus dons de pregação e ensino. E quando eu estou falando pregação e ensino, eu não estou falando da pregação no culto. Você pode pregar na sua escola. Você pode preparar um estudo e falar para um grupo de pessoas. Entendeu? Você pode pregar na sua vizinhança. Você pode fazer uma reunião na sua casa, convidar os seus amigos e compartilhar com eles do Evangelho. Você pode convidar um ou dois amigos para estudarem a Bíblia com você. Você vai desenvolver pregação e ensino. Ou você pode ir para um lugar, numa praça, e começar a pregar a palavra de Deus. Não é só o pastor que pode fazer isso. O pastor é o treinador, é o ministério ordenado, que tem ordinariamente a palavra na pregação, no culto solene, e o ensino, ele é o ministro docente. Mas lembra, as donas de casa, os carpinteiros, os pedreiros, quem foi que Calvino mandou aqui para cá, no século XVI? Ele enviou ferreiros, ele enviou sapateiros, ele enviou profissionais para pregar o Evangelho. Aqui para o Brasil, inclusive. E eles eram preparados nas Escrituras. Então, nós precisamos entender que, aí eu uso palavras minhas, se os únicos verdadeiros ministros,
se os únicos verdadeiros ministérios forem os ordenados, está aí no singular, mas é no plural. Faltará incentivo para encorajar a pregação e ensino nas reuniões de sociedade, nos contextos informais, por exemplo. Então eu não devo me prender ao ministério ordenado, embora eu deva orar para que Deus levante novos pastores, sem dúvida. Veja, há diversas maneiras pelas quais a prática da pregação, a prática de ordenação, pode trazer essa obstrução. Quando a gente pensa que só o pastor pode pregar em todas as ocasiões, inclusive na sua vizinhança. Quer ver uma coisa? Tem irmã, pastor, eu queria fazer uma reunião lá na minha casa. Eu queria chamar o senhor para pregar. Ok, irmão. Eu vou dar para conseguir um lugar na agenda, eu vou com alegria. Mas por que você mesmo faz isso? A gente treina. Eu sento com você, ajudo você a preparar a mensagem, mas que tal você fazer isso? Então, nós tendemos a selecionar, esse é um ponto importante, nós tendemos a selecionar para o treinamento pessoas que se encaixam no molde do ministro ordenado, ignorando que algumas pessoas dotadas podem não se encaixar adequadamente na tradição ministerial e que seus dons podem levá-las a começar algo inédito para o evangelho fora das estruturas. Fora das estruturas. Onde o pastor não vai chegar, mas onde você pode chegar. Irmãos amados, há muitas formas de trabalhar para o evangelho. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um ministério, eu não sei o nome agora, é alguma coisa de justiça, que trabalha num desses países, agora eu não me recordo se é Indonésia ou é Tailândia, onde há muito tráfico de pessoas. Normalmente, cerca de 30 mil crianças são roubadas, né, levadas de seus pais, e às vezes até vendidas para prostituição. E dessas daí, entre 25 e 28 mil morrem. Morrem ainda novas, porque não aguentam ser usadas e abusadas sexualmente. Crianças de 8, 9, 10 anos ou até menos. Tem um ministério, pastor João Petrecelli, ele tem um ministério que eles abrigam meninas para restaurar crianças, de um modo geral, para restaurar, que vinham da prostituição. Eles têm todo um trabalho de restauração. Mas ele falou que existe uma organização de, presta atenção, ex-juízes, ex-policiais militares, ex-policiais da inteligência, ex-promotores, todos aposentados, cristãos. Eles têm uma rede que vai aos prostíbulos, paga para ficar com uma criança, vai para o quarto com a criança começa a querer tirar a roupa. Não, meu filho, não é para tirar a roupa, não. Quero só conversar com você. E começa a conversar. E dá doce, dá xuxinha, dá um monte de coisa. Começa a fazer um levantamento do que está acontecendo, do tráfico. Muito difícil ganhar a confiança. É arriscado, porque a criança pode denunciar com medo, coitada. Mas eles fazem todo um levantamento e aí depois eles vão e fazem flagrante. Eles dão para um órgão de inteligência e aí dá a chamada batida, né? Eles vão até o lugar e resgatam. E o pastor Petrecelli tem uma instituição para onde eles levam essas crianças, elas são restauradas através da pregação do evangelho e do ensino. Ex-juízes. Você está entendendo? É uma coisa fora da caixa da estrutura. É fora da estrutura. E é claro que a igreja ela pode adequar a estrutura. Esse homem chega na igreja e ele vai lá para o PH. E ele podia fazer um outro trabalho aqui. E veja, sem deixar de ir para o PH. Entendo o que eu quero dizer. Mas a gente tem que pensar fora da caixa. Certo? Precisamos mudar o foco do focalizar-se em cargos para o desenvolver ministério. Cuidado para não confundir ministério com cargo. O cargo pode fazer parte do ministério, mas nem todo ministério envolve um cargo.
E até aqueles que têm cargo, eles precisam aprender, inclusive, por exemplo, os presbíteros, ele dá um exemplo, né? Eles usam, na verdade, a palavra governos em vez de cargos, né? E ele fala de formar parceria de ministério, eu prefiro usar o termo desenvolver ministério. Ele diz assim: os presbíteros devem eles mesmos ser desenvolvedores ativos da videira antes de pensarmos em confiar-lhes a responsabilidade de supervisão. Eles devem ser aquele tipo de pessoa que lê a Bíblia com outras pessoas um a um e compartilha Cristo com seus vizinhos. Então ele é apto para ensinar, tá, mas ele já está ensinando em que contexto? Entende? Esse irmão tem demonstrado um coração pastoral, às vezes senta com outro irmão para ler a Bíblia. Veja, ele tem o ofício de presbítero. Mas não é para atuar só no conselho, ele tem que ser um exemplo de discipulador, de fazedor de discípulo. Este é o ponto que nós precisamos ter em mente, certo? Do depender de treinamento de instituições para estabelecer treinamento local. Aqui é importante porque assim, a gente tem que reconhecer o papel do seminário, é importante, a educação teológica, mas não se deve esperar que uma faculdade proporcione treinamento total no caráter. O treinamento começa na igreja. Ele se estende para aqueles que são chamados para o pastorado, para o seminário. Mas a gente precisa começar o treinamento na igreja. A igreja, biblicamente, é o foco de treinamento. E nós precisamos ter isso em mente. Então, se alguém, por exemplo, se sentir chamado para o ministério, tem que primeiro ser treinado na igreja. E aí depois é enviado para o seminário. E já treinado, inclusive, teologicamente na igreja. Para que quando ele for para o seminário, ele já tem vamos dizer, já tem uma bagagem. Então, não é simplesmente mandar para o Instituto Bíblico, mandar para o seminário, mas a igreja, o ponto é esse, a igreja precisa ser um centro de treinamento. A igreja é o grande seminário teológico. Só que cada um de nós precisa se aprofundar, certo? Então, do focalizar, assim, pressões imediatas para expansão a longo prazo, tá? Nós somos consumidos facilmente pelo desejo de manter programas. A gente tem programações... desculpa. Eu já pulei aqui demais. Do depender do treinamento para estabelecer um treinamento local, tá? Basta você colocar o ponto principal, tira a sua foto aí, depois vai ficar aí, tá? E ainda do focalizar-se em pressões imediatas para expansão a longo prazo. A gente tem, por exemplo, programas em andamento e muitas vezes o urgente substitui o importante. E todos pensam que tem que cuidar primeiro da agenda, mas nós precisamos tirar o nosso foco das pressões e estabelecer um alvo a longo prazo. O ponto aqui é, você tem um tipo de programa, uma programação, mas você percebe que surgem situações mais importantes, você vai ter que abrir mão da programação. Você já percebeu, por exemplo, que as nossas sociedades internas, graças a Deus, elas só têm 2 sábados, no que tem 3 sábados só. Sabe qual é o alvo disso? Vocês não terem pressão de programa. Vocês terem tempo livre. Mas o que vocês fazem com o tempo livre? Este é o ponto que nós precisamos entender, certo? Do engajar-se, já estamos terminando, em administração para o engajar-se em ministério. Obrigado. Eles dizem o seguinte: embora pastores precisem ser administradores responsáveis dos recursos a eles confiados, isto pode se tornar uma armadilha, porque eles podem ficar tão envolvidos na administração que enfraquece o ministério de ensino e treinamento. Sabe o que isso quer dizer? Que eu tenho que dar mais atenção ao treinamento de cada um de vocês à medida que cada um vai demonstrando aptidões do que com as questões administrativas. Eu preciso dar prioridade a isso. Então isso quer dizer que talvez eu deixe algumas coisas na mão para poder me reunir melhor com alguns de vocês em situações informais e treiná-los. E eu estou disposto. Olha, tem gente da UPA que pode ser treinado. Já tem gente em ponto de treinamento para ajudar outros adolescentes.
tem gente da mocidade, tem gente da UPH e da SAF, que podem ser treinados para discipular, que podem, de repente, desenvolver um ministério. Por último, nós devemos mudar o foco do buscar o crescimento da igreja. Talvez essa seja a coisa mais importante aqui. Para buscar o crescimento e desejar o crescimento do Evangelho. Queridos, abra sua Bíblia aí rapidamente em Atos. Embora, veja, quando Lucas ele fala do crescimento, no capítulo 2, verso 41, diz que os que lhe aceitaram a palavra foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Claro que a igreja saudável vai crescer em número também. Mas esse crescimento de discípulos aqui, lembra que as igrejas locais eram igrejas nas casas. Ok? Está entendendo? Então cresceu o número de discípulos, mas em vários locais diferentes. Muita gente lê esse texto e diz que a igreja local ela precisa crescer. Ok, mas até onde? Ela precisa ser uma mega igreja? Esse é Deus quem vai dizer, mas será que ela não é uma mega igreja porque ela não tem destacado crentes para plantar novas igrejas e aberto mão? Me diga, eu fiz a pergunta, eu acho já. O que vai ser? Eu acho que eu fiz um grupo conversando. O que seria mais produtivo para o evangelho? A nossa igreja ir de 120 para 240 membros, ou 60 dos nossos membros saírem para pregar o evangelho em outros lugares, seja em Boa Vista, no interior ou fora. O que produziria, em tese, mais crescimento para o evangelho? A gente subir para 140 ou a gente diminuir para 60 e 60 saírem? Hã? Estou perguntando. A igreja ia se tornar menor. Possivelmente ela ia crescer de novo, mas ela ia se tornar menor. Então, biblicamente, queridos, a Bíblia dá muito mais atenção ao crescimento do evangelho. Esse é um ponto que os autores enfatizam. Aqui cresceu o número de discípulos, houve um acréscimo de 3.000 pessoas, mas essas pessoas estavam espalhadas, elas partiam pão de casa em casa. Mas eu quero que você olhe aí, a partir do capítulo 5, por favor. Ele fala da multidão dos que creram, mas no capítulo 5, observe que ele diz assim, capítulo 6, verso 7. Ele diz, crescia, o que é que crescia? A palavra de Deus, e óbvio, em Jerusalém, consequentemente, se multiplicava o número dos discípulos. Isso não é igreja local, igreja. Não é crescimento de igreja local, é o crescimento da palavra e a multiplicação de discípulos que estavam em Jerusalém em vários locais de reunião, em vários locais. Eram várias igrejas, pequenas igrejas locais, porque eram igrejas na casa. Paulo, ele fala lá em Colossenses, abra lá rapidinho, só para você entender. Em Colossenses capítulo 1, Paulo exalta o Senhor e bendiz o Senhor, porque ele mostra que o evangelho tem crescido. Ele diz no verso 3, dando sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho que chegou até vós. Veja, o evangelho chegou até vós e em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. O que é que está crescendo? O evangelho está produzindo fruto, quer dizer, está provocando mudança de vida e crescendo, está se espalhando. É o evangelho que tem que crescer, não é a igreja. Veja, se você pensa em igreja universal, sim, a igreja vai crescer. Estou falando de igreja local. Agora, quer dizer que se crescer o número a gente vai achar ruim? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o ponto, queridos, é que a gente pode chegar a crescer, multiplicar, chegar a 500, 600, 1.000 membros. Mas quantas igrejas nós vamos plantar?
Quantas novas igrejas? Quantos missionários nós vamos enviar à igreja? Quantos pastores nós vamos formar? Quantos novos campos de trabalho vão surgir da terceira igreja? Esse é o ponto. Se a gente se tornar uma mega igreja, mas a gente não espalhar a palavra, talvez a gente esteja inchando e não crescendo, entendeu? Então o crescimento é da palavra, é do evangelho. O autor diz: nós devemos ser exportadores de pessoas treinadas, em vez de acumuladores de pessoas treinadas. A igreja, às vezes, é um acumulador. Você já viu aquele reality, né, dos acumuladores, né? Às vezes a igreja é acumuladora. O alvo não é o crescimento da igreja, no sentido da igreja local se expandir em número de membros, orçamento, reputação, implantação de igrejas. E sim o crescimento do evangelho, se treinarmos e enviarmos obreiros a novos campos, tanto locais como globais. Nosso ministério local pode não crescer em números, mas o evangelho avançará por meio desses novos ministros da palavra. Você já parou para pensar, se a igreja aqui plantasse uma nova igreja, você estaria disposto a sair do conforto da terceira igreja para ir para esse outro local? Se reunir, pregar o evangelho? É claro que, uma vez surgindo o trabalho, a gente teria que pensar num pastor, no obreiro ordenado. Mas não é o pastor só que faz o trabalho. Você estaria disposto a sair? Essa é uma pergunta que deveríamos fazer. Se nós pensamos no crescimento da palavra, do evangelho, então nós temos que estar dispostos a sair e dispostos a ajudar em outros locais. Meus irmãos, a terceira igreja é fruto de uma atitude assim de alguns irmãos da primeira igreja, que saíram do conforto da sua igreja e passaram a fazer trabalhos ali no Tancredo Neves. E é isso. E hoje nós estamos lá com esse trabalho. Neste sentido, irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos mudar o foco. E você tem que mudar o foco, e eu concluo com isso, na sua vida pessoal. O que é que você está fazendo na igreja? Claro que você não vai discipular alguém simplesmente sem um devido preparo, mas você já pode começar orando. É claro, como nós vamos ver amanhã, para que eu possa, de fato, ter um ministério específico de fazer discípulos, eu tenho que ter um caráter. Eu tenho que ter uma vida com Deus. Isso é óbvio. Mas é isso que todos nós buscamos, uma vida com Deus. E pode ser que eu me ofereça e eu seja achado ainda como não preparado. Mas eu posso, alguma coisa eu posso fazer. Amanhã nós vamos dar alguns exemplos de como na igreja você tem vários estágios de maturidade e como se pode atuar nesses estágios de maturidade nessa obra de fazer discípulos. Mas eu espero que você, esta noite ainda, você reflita um pouco sobre isso. E você possa mudar o foco da sua vida. E quando você pensar igreja, você pense além das estruturas. Não é contra as estruturas, mas é além das estruturas. E que você aprenda a usar as estruturas para trabalhar. É possível você trabalhar na estrutura que tem e ter outros ministérios. E aqui, meus irmãos, eu não sei se o que eu vou fazer se é uma imprudência ou não é. Eu acho que não, porque eu vou falar uma coisa positiva. Eu queria falar isso publicamente, mas eu não quero que a pessoa fique constrangida, porque eu preciso falar. Quando eu vinha pensando nessas coisas, e eu também não quero dizer que é a única pessoa, mas é a pessoa que vem na minha mente agora, mais fortemente. Eu acho interessante que algumas pessoas elas já têm feito isso abundantemente. E uma pessoa que eu louvo a Deus porque eu vejo esse trabalho bem pujante nela é a nossa irmã Maísa. Eu queria falar isso publicamente. Sei que ela pode ficar constrangida, mas ela é envolvida no trabalho de treliça, mas está envolvida no trabalho de videira. Tem vários meninos aqui que já estão adultos, já chegando aos 40, que ela cuidou no departamento infantil, não foi? Dando carão, ensinando, preparando.
Várias crianças. Já foi presidente de SAF, mas não faz questão. Está na diretoria agora? Não está na diretoria. Ela toca no louvor. Mas quando vieram os venezuelanos, ela começou um trabalho com venezuelanos. E não pediu recurso, nada para ninguém. E começou a levar e trazer. Quantos irmãos aqui chegaram um dia, Maísa, queria te ajudar a levar os venezuelanos para a igreja. Ela dava 3 viagens, 4 viagens. Aí no Natal, pastor, quero fazer uma programação aqui com os... Fez lá, teve aquela, como é que é o nome? Arepa, foi como se fosse um lanche de Natal, né? E o presbítero Felipe pregou. Eu tinha uma apostila de discipulado, pedi para o Felipe e a Edilene traduzirem, eles traduziram e fizeram discipulado com esses venezuelanos. E depois eles fizeram profissão de fé. Mas nesse mesmo período, ou até antes, a nossa irmã começou a ir lá para o Alto Arraia, fazer um trabalho missionário. E veja, a igreja foi atrás, a igreja criou uma estrutura, olha só. E eu estou falando isso não foi porque pastor Marcos foi virtuoso. Eu só estou vendo isso agora, porque mesmo quando a gente não está consciente, a gente faz isso. Só que se consciente, a gente vai fazer mais, não foi? A gente criou um grupo do departamento infantil, saiu da escola 15 em 15 dias, era uma vez por mês. Uma vez por mês, né? Uma vez por mês a gente saía, mas de vez em quando passava uma ponte, ela nem sabia como acelerar quando ela via estar da ponte. E o pessoal foi, várias pessoas foram, o Edinaldo foi lá, fez uma instalação elétrica lá, ajeitou lá várias coisas lá para o Marcelo, e começamos a fazer um trabalho. Uma irmã tem um ministério, e ela puxou, e a gente criou a estrutura. Veja, a estrutura, ela seguiu um ministério específico que não estava na estrutura original da igreja. Só que esse ministério terminou por um tempo, porque o trabalho encerrou. Agora eu soube que voltou. Mas a gente fez o trabalho. E a gente ia uma vez por mês. Só que o que acontece? Lá vem a Maísa achando sarna para se coçar. Arranjou um trabalho lá no Viseu com a Edilene, missionária Edilene. E vai para lá, sábado, volta meio-dia e à noite está no culto tocando. Isso é trabalho de videira. E ela trabalha na treliça, está fazendo comida lá. Mas está fazendo trabalho de videira. Minha irmã, a sua vida me edifica, eu preciso dizer isso. Eu louvo a Deus pela sua vida e é um prazer pastorear você. Que o Senhor Deus continue te usando, te dando força e saúde. E que os irmãos olhem o exemplo e sigam esse exemplo. Eu estou citando ela, eu poderia citar outros irmãos, mas eu estou citando porque há um destaque aqui, eu estou fazendo para a glória de Deus, porque às vezes as pessoas me homenageiam, me elogiam, falam, mas, porque o senhor é o pastor, mas você tem aqui uma irmã que foi diretora de seminário, que foi missionária paga pela igreja, a igreja retirou o salário, ela continuou trabalhando na igreja, que foi jogada em fogo. E eu me lembro quando eu cheguei, Maísa, preciso dizer isso. Pessoas disseram para mim, pessoas até maduras, olha, precisa de um pastor maduro ali, porque o povo ali é difícil. Uma pessoa que você vai ter trabalho lá é a Maísa. Aí eu falei, olha, quando eu chegar lá, eu quero perguntar para ela como que eu posso te ajudar, porque essa irmã está no fogo em muitas coisas que eu não precisava estar. E aí eu fiz uma coisa para o bem dela e meio de teste. Ela era professora da escola dominical para os jovens e adolescentes. Falei, minha irmã, você vai ficar um pouquinho aqui no banco, você está muito cansada. E a minha esposa vai assumir a classe dos adolescentes. Ela sentou no banco e nunca reclamou. Então, eu tenho que louvar a Deus, porque eu sou tão agradecido em público, porque eu não posso fazer isso para uma ovelha. Jogava
a batata quente. Então, mas aí está aí, trabalhando, fazendo a obra de videira. Nós temos gente fazendo obra de videira, mas isso deve ser multiplicado. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado mais uma vez por essa meditação na Tua palavra, Senhor. Mexe conosco, muda o nosso foco, muda a nossa mentalidade, muda as nossas atitudes. Ajuda-nos a pessoalmente nos envolver na obra de discipulado. Ajuda-nos a nos colocar à tua disposição, Senhor. Ajuda-nos pelo menos esta noite a orar e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado, eu quero ser usada. Eu quero ser bênção para outros irmãos, eu quero ajudar irmãos que estão precisando, talvez irmãos que estejam em crise, irmãos que precisam de uma oração, irmãos que precisam que se leia a Bíblia com eles, irmãos que precisam de discipulado mesmo, de estudo e ser acompanhados. Eu quero ser usado, eu quero ser usada no meu colégio, no meu trabalho. Senhor, usa-me. Senhor, coloca na minha vida pessoas a quem eu possa falar do Evangelho, por quem eu possa orar. Ajuda-me, Senhor, eu quero fazer a Tua obra. E eu quero também que o Senhor coloque pessoas na minha vida para cuidar de mim. Ensina-nos, ó Senhor. Dá-nos essa disposição para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, ó Deus, pela Tua boa palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.